E aí, galera do segundo ano do Elisa, tudo bem com vocês? Como é que estão aí de quarentena, pessoal? Bora para mais uma aula de filosofia. E o nosso assunto de hoje, na verdade, não é um assunto assim, como é que eu posso dizer, desconhecido de vocês, porque na verdade, como a gente mudou de material do ano passado para esse, tem alguns assuntos que às vezes faltaram do ano passado. E aí a gente retomou e a gente revisou, enfim, né, para que vocês tivessem o conhecimento. E tem alguns assuntos que se repetem. Por isso essa aula, talvez ela vai ser um pouco assim, meio que revisão em alguns aspectos, porque vai se repetir de assuntos que vocês tiveram no ano passado, tá bom? Mas assim, não vai pegar e agora falar, não vou ver essa aula porque é assunto do ano passado, porque tem sempre coisas novas. E tem coisas novas pra gente ver, sim. Então fiquem aqui, assistam a aulinha, leiam, né, o que está ali no livro, façam os exercícios propostos e a gente se encontra na aula online para conversar sobre, tá bom? Então vamos lá. O assunto em questão, a gente está iniciando agora o módulo 2, capítulo 3, e trata então sobre ainda, né, a questão da filosofia moderna, a história e a moral. Na verdade, esse aqui é o título do módulo como um todo, então a gente vai ter vários assuntos dentro do módulo. Essa primeira parte do módulo, essa primeira parte do capítulo é que a gente trata na aula de hoje. E é interessante a gente salientar que a gente vai ter como objeto, para poder falar da filosofia moderna, né, a ciência moderna. A filosofia, ela sempre dançou conforme a música. O que significa isso? A filosofia sempre dançou conforme a música. Ao longo de sua história, teve diversos momentos que parece que a filosofia meio que perdeu o sentido, perdeu a utilidade. E aí ela vai ganhar, né, nesses momentos, uma nova utilidade. Ela vai começar a se aliar aos diferentes momentos históricos e científicos que vai se passando. Então, por exemplo, a gente tem a filosofia antiga, que ela é muito forte, de Platão, Aristóteles, e tem gente que acha que a filosofia só foi feita por esses pensadores, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem a filosofia medieval e o poder da igreja sobre os pensamentos, sobre as pessoas, nós vamos ter uma interpretação filosófica também. Só que aí a filosofia deixa de ser questionadora e passa a ser uma justificadora das crenças e dos dogmas. Do mesmo modo, na filosofia moderna, nós temos uma efervescência da ciência. E a ciência, para muitos, ela parece ser algo que substitui a filosofia. Porém, a filosofia ela vai se tornar necessária para pensar a ciência, né? Então, a gente vê muitos cientistas que ao mesmo tempo serão filósofos, né? Porque eles não só estão fazendo a ciência enquanto técnica, mas também enquanto reflexão. E enquanto reflexão que a gente encontra, então, o papel da filosofia. Pessoal, na contemporaneidade, essa discussão entre ciência e filosofia ela continua. A gente tem diversos outros filósofos, vocês vão ver mais para frente, que fazem esse tipo de comparação, que fazem um tipo de comparação de que a filosofia não tem mais muito para que servir, a ciência agora que responde tudo. Enfim, a gente vai ter diversos momentos dessa reflexão. Então, é algo que se inicia nesse pensamento moderno, mas perdura até a contemporaneidade, tá bom? Então, né, é interessante, né, como eu coloquei aqui, que a filosofia ela desenvolve-se em permanente diálogo com a sua própria história, né, ela é filha do seu tempo, o tempo inteiro, então ela vai estar sempre pensando no momento presente em que ela se encontra, né. Então, ao mesmo tempo, as questões, as teorias e os conceitos elaborados pelos pensadores de uma época relacionam-se então, de modo fécundo então, com as condições sociais, culturais, econômicas e políticas do seu tempo. O Hegel, que é um filósofo que vocês vão conhecer posteriormente, ele vai falar que os filósofos eles têm que ser filhos do seu tempo. Então, as coisas que estão acontecendo à minha volta, elas são imprescindíveis para eu pensar a filosofia. Eu preciso delas para poder construir teorias filosóficas, né? Então eu não posso passar pelas coisas simplesmente no automático, eu tenho que passar pelas coisas refletindo criticamente sobre elas. É assim que eu constituo teorias filosóficas, é assim que eu faço a filosofia de fato então acontecer, né? Então é nesse sentido que posicionamos a filosofia moderna em suas articulações com os fenômenos históricos desse momento, né? Que seria o renascimento cultural, a formação
dos Estados nacionais europeus, então aquelas discussões, né, de cunho político, como a gente viu nos contratualistas, pertencem a esse momento, né, de filosofia moderna, e, né, também o surgimento da ciência moderna e todo o seu desenvolvimento, toda a sua adoção de métodos que vai chegar também para a filosofia, tá bom? Vamos ver aqui. Então, a ciência moderna ela substitui as tradicionais questões teológicas medievais, né? Agora não estou mais observando o mundo aos olhos de Deus, e sim aos olhos humanos, os olhos da ciência, os olhos da filosofia, né? Então, pela pesquisa direta dos fenômenos da natureza. Para investigar e compreender a natureza, a ciência, os primórdios da modernidade, propõe teorias que são confrontadas com dados provenientes da realidade. Em outras palavras, a observação, a experimentação, a mensuração convertem-se em características centrais na investigação desenvolvida pela ciência. A ciência, que a gente está falando da modernidade, ela não vai ser igual a uma ciência da antiguidade, que ela vai só partir das hipóteses e ficar nas hipóteses. Nós vamos ter na ciência moderna o quê? O lançamento de hipóteses. O que são hipóteses? São teses fraquinhas, teses que precisam de comprovação ainda, que eu preciso experienciar, e vão cobrar, por sua vez, que nós tenhamos, então, experiências, né? Então, o que acontece? Eu vou ter, na ciência moderna, diferentemente da ciência da antiguidade, por mais que eu vou estar retomando coisas que os primeiros filósofos, os mesmos pensadores fizeram, que é o quê? A adoção de método e experimentação, para poder comprovar aquilo que eu digo. Tá bom? Então, essa preocupação, ela acaba sendo maior. Então, comparando a ciência antiga à ciência moderna, a ciência moderna ela acaba sendo muito mais prática, porque ela vai partir dessas partes práticas realmente de método, de experimentação, enquanto a ciência antiga ela é muito mais contemplativa, ela é muito mais eu vou observar a natureza e eu vou lançar uma hipótese que ela já tem um valor de tese, digamos assim, ela já tem um valor de verdade. Aqui, na ciência moderna, eu preciso de comprovação sobre aquilo que é dito, tá bom? E agora eu não tenho mais como arraigar as comprovações de uma vontade divina, porque a ciência moderna é uma parte, então, dos seres humanos, né? Uma postura da modernidade é partir essa ciência moderna dos seres humanos e não de um ponto de vista, né? Mais, como eu posso dizer, divino, né? Nossa, perdi a palavra completamente. Vamos lá. Então, para a gente começar, é interessante a gente falar de um dos autores que está ali no nosso livro, que ele é tido como um filósofo da natureza, que é o Galileu Galilei. Na verdade, assim, a gente não fala muito dele na filosofia, porque ele acaba sendo um objeto, digamos assim, de estudo de outras áreas do conhecimento. Mas a gente considera ele, né, em certa medida, um filósofo da natureza, na medida em que ele está lançando, né, tipo, teorias que vão estar colocando muito mais poder na mão, então, do ser humano, enquanto aquele que experimenta, que lança um método, enfim, né, do que numa visão aí do divino, digamos assim. Então, primeiro de tudo, é interessante que a gente pontue aqui, né, que na visão do Galileu existiria dois livros divinos, que seria a natureza e a Bíblia. A natureza vai ser uma obra direta de Deus, né, nosso contato direto então com Deus, enquanto na sua criação. E a Bíblia é uma escrita humana que vai transmitir a mensagem divina. O problema é que palavras, letras, elas podem vir a confundir. Enquanto essa natureza, esse contato com a natureza, a observação, o método, a experimentação, a razão, elas costumam não errar. Elas não dependem tanto necessariamente de interpretações como os escritos. Então, ele percebe muito mais esse contato direto, de fato, com o divino. Então, para eu poder entender até questões metafísicas, eu vou estar entendendo através dessa observação da natureza. Porém, aquilo que a gente tinha lá no período medieval, onde a fé vem primeiro e depois vem a razão, aqui eu tenho um outro caminho. Eu primeiro tenho a razão e depois a fé. Se inverte essa lógica de fé primeiro e razão depois. Por quê? Porque eu vou ter a razão me explicando todas as coisas, eu vou ter a razão interpretando essa natureza e a fé como consequência disso, de repente uma consequência disso. Outra coisa é que as coisas elas não são tão incompreensíveis assim aos seres humanos. Algo que era marcado da filosofia medieval era tem coisas que os seres humanos não têm capacidade de compreender e essas coisas elas ficam meio away, digamos assim, né?
meio distantes aí, então do ser humano, e o ser humano não vai compreender e deixa de lado e acredita que só a fé pode então levar ele a compreender. Aqui, esse limite da razão humana, ele não está tão limitado, digamos assim. Ele consegue se ampliar e se aperfeiçoar muito mais. O ser humano ele ganha uma maior autonomia frente à natureza, frente ao divino, frente a todas essas coisas, né? Então é interessante a gente reparar que esses avanços que a gente tem de cientistas da modernidade, eles remetem a muitos aspectos da filosofia porque dão maior autonomia àquilo que é então o ser humano. Nós vamos ter então, né, essa noção de que ver para crer, então, ao invés de crer para ver, né? Nós temos na filosofia medieval, eu creio primeiro, depois eu vou lá ver. Eu creio primeiro, depois eu vou lá investigar. Aqui não, eu primeiro vou investigar e a consequência disso vai ser a minha crença ou não, né? E aí eu começo então a trazer à tona a questão da experimentação como algo fundamental para o entendimento da natureza e da própria noção de divino, né? Então, em primeiro lugar, encontra-se a observação. Para o filósofo da natureza, é fundamental que se observem os eventos naturais ou fenômenos tais como eles ocorrem, sem que o cientista se deixe perturbar por preconceitos de natureza religiosa. O cientista ele estando ali realmente como alguém que está investigando, analisando, sem as interferências então culturais e religiosas que venham então a deturpar, digamos assim, um experimento. É uma preocupação também muito presente da modernidade essa, né? Eu não vou fazer como é que se fala? Um experimento de química num copo sujo de Nescau, né? Eu tenho que ter cuidado com a neutralidade então dessa minha pesquisa, né? Desse meu experimento. Do mesmo modo, qualquer outro experimento vai ter que passar por esse aspecto de neutralidade, para que ele não tenha interferência. Se eu vou fazer um experimento e eu tenho minhas ideias totalmente calcadas em bases religiosas, eu acabo tendo uma maior dificuldade de compreender as coisas como elas são de fato, porque eu acabo trazendo muitas crenças em cima de um experimento, em cima de uma verdade conquistada através desse ponto, tá? Em segundo lugar, então, encontra-se a experiência, né? O Galileu defende que nenhuma afirmação sobre fenômenos naturais, que se pretende científica, pode prescindir da verificação de sua legitimidade através da produção do fenômeno em determinadas circunstâncias. Diferentemente de Aristóteles, que ele vai afirmar as coisas, experienciando as coisas apenas assim, eu vi e aí eu, né, fiz, eu não vou produzir um experimento, né, lá no Aristóteles. Aqui no Galileu eu produzo um experimento, né? Eu faço repetidas análises para eu poder ter conclusões. Uma das coisas que aparece muito presente na ciência moderna é um negócio chamado método indutivo. O que significa método indutivo? Que é, eu parto de experiências particulares para chegar a leis gerais. Então eu vou produzindo essas experiências constantemente, tá? Para poder chegar às leis gerais. Eu vejo a repetição daquele determinado fenômeno e aí eu chego então a leis gerais. Isso seria então um método indutivo. A gente chegou a falar disso já ano passado, como eu falei para vocês. Essa aula acaba sendo um pouco de revisão de alguns assuntos que a gente viu ano passado, quando a gente falou sobre epistemologia moderna e a gente falou do Francis Bacon, que é um dos autores que a gente vai comentar hoje também, tá bom? Então, por último, a questão da regularidade, né? O terceiro e último princípio da metodologia galileana estabelece que o correto conhecimento da natureza vai exigir, então, né, que se descubra uma regularidade matemática. Outra coisa muito presente então nessa ciência moderna, nessa compreensão moderna da realidade, é matematizar as coisas. A gente não vê isso só em Galileu, a gente vê isso em diversos outros cientistas e filósofos também. Então a relação deles com a matemática é muito próxima. Muitos vão colocar que vão retomar o argumento do Pitágoras de que a matemática está na natureza e cabe a gente observá-la, decifrá-la, enfim, para poder compreender a própria natureza, tá bom? Então, assim, a matemática ou a outra coisa, né, que faz com que a modernidade goste muito da matemática enquanto um amparo, é que a matemática ela não permitiria equívocos, erros, duplos sentidos, enfim. Então, essa exatidão da matemática é algo que atrai e muito esses filósofos da modernidade, tá bom? Então, a filosofia ela encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito, né? Ele está escrito, então, em língua matemática.
e, portanto, é através da matemática que a gente conseguiria compreender todas as coisas, né? Então, é esse estudo que acaba sendo um dos mais importantes. Falando nesse ponto, a gente vem então com o primeiro filósofo, né, que a gente vai tratar dessa primeira parte do nosso módulo 2, que é o René Descartes. René Descartes já conhecem ele do ano passado, né? Vocês podem acompanhar essa parte ali a partir da página 72 do livro de vocês. Ele vai ter duas obras principais, que é Meditações Metafísicas e Discurso do Método. As duas, pessoal, falam, ó, tem elas aqui, inclusive. Vocês vão derrubar tudo. Ó, o Descartes. As duas obras, elas falam praticamente a mesma coisa, tá bom? O que acontece? O Descartes, ele vai trazer pra gente o discurso do método primeiro. Porém, o discurso do método vai sofrer algumas críticas e aí ele vai reescrever o discurso do método e vai chamar, então, de meditações metafísicas, tá bom? Pessoal, falando nisso, se vocês tiverem interesse, esses livros, Discurso do Método, Meditações Metafísicas, não são muito longos. Apesar de aqui, ó, ai, professor, é grandão, não sei o quê. Gente, isso aqui, na real, ele tá reunindo, deixa eu achar o... Ó, esse livro aqui dele tá reunindo a parte vida e obra, que toda a coleção Os Pensadores tem a vida e a obra dos pensadores, né, desses filósofos, então vai falar um pouco sobre a sua vida e como se constitui suas obras. O Discurso do Método, As Paixões da Alma e Meditações, ou seja, aqui dentro tem 3 livros do Descartes, então os livros eles não são muito grandes. Já que vocês estão aí quarentena, né, em casa, de repente uma leitura dessas filosóficas ia ser bem legal. Meditações metafísicas é um pouco mais técnico do que o discurso do método. O discurso do método é um pouco mais fácil de entender. Hoje em dia vocês conseguem achar facilmente esses livros de graça na internet, né? Porque eles já estão, né, caducados aí, né? Ninguém mais recebe direitos autorais por esses livros. Eles já são de domínio público. Então, vocês conseguem encontrar aí facilmente e isso é um conhecimento a mais para vocês agora, né, nesse tempo de quarentena. E é bem legal, mesmo, tá? Porque eu sou professora de filosofia que tô falando isso, não. Gente, então é o seguinte, temos essas duas obras, como eu falei, a Meditações Metafísicas fala praticamente a mesma coisa que o Discurso do Método, só que de uma maneira corrigida e um pouco mais rebuscada, como, né, ele sofreu críticas por causa do Discurso do Método ser uma obra tão simples. Lembrando que o Discurso do Método é um prefácio de uma obra de exatas que o Descartes faz, então ele na verdade, ele vai estar, né, flertando muito com esses aspectos matemáticos e físicos, né, que a gente está pontuando aqui. E aí ele vai, então, né, dentro desses aspectos da filosofia, discutir, elaborar um método para conduzir então a razão, ele que é um filósofo racionalista, portanto ele desconfia dos sentidos, né, para chegar então a verdades que sejam claras e distintas, nada que seja obscurecido, né, nada que a gente tenha assim uma certa dúvida. Não, ele quer encontrar verdades claras e distintas. Por que ele quer isso? Porque ele considera que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências e, portanto, a base da ciência. Nesse sentido de que ela é a base da ciência, ele quer que a filosofia ela seja construída, né, de uma cadeia de certezas. Eu não posso ter uma base da ciência que ela seja meio assim, não dá para entender muito bem. Eu preciso de uma base científica que seja segura e por isso a filosofia tem que ser essa base com verdades claras e distintas, né? Então ele quer encontrar essa identificação das regras com pensamento para atingir um conhecimento seguro sobre, então, a realidade, né? Esses conhecimentos seguros, de acordo com Descartes, deveriam, então, ser úteis à humanidade, principalmente produzindo o quê? Um domínio do ser humano sobre a natureza. O ponto de vista, a perspectiva que a gente vai ter para poder compreender as coisas vai ser uma perspectiva, a princípio, bastante, né, voltada àquilo que é o ser humano, tá bom? O que mais que nós temos, né? Então, esse método dele, ele começa, né, com uma dúvida hiperbólica, que é uma dúvida exagerada, onde eu duvido de tudo, né? Então eu duvido duvido dos sentidos, porque ele é um racionalista, então ele duvida dos sentidos. Duvida que isso que a gente está vivenciando é um sonho. Várias vezes eu fico pensando assim, gente, será que essa coisa que a gente está em pandemia, um pesadelo que a gente está passando, de repente a gente vai acordar e falar, gente, que loucura esse sonho que eu tive, né? Ou enfim, né? E aí ele vai duvidar tão exageradamente, por isso que é hiperbólica, que ele duvida também da própria existência, né? E aí, nessa medida em que ele coloca essa dúvida, ele concebe o fato de que se ele duvida, ele é algo que duvida. E duvidar é uma forma de pensar,
Por isso, penso logo existo. Assim que ele lança aquela ideia do penso logo existo que a gente tem no discurso do método, tá bom? Essas suposições de Deus enganador e gênio maligno, ele coloca para dizer assim, olha, talvez exista um Deus enganador que faça com que eu ache que eu existe, mas eu não existo. Ele fala, Deus não pode ser enganador, porque ser enganador é um defeito e Deus é o quê? Perfeito. Então eu não posso falar então de Deus enganador. Aí, para ele não ter problema na época, né, pessoal, imagina, ele pode ter problemas na época com relação a isso. Inclusive, ele tem, né, uma das teorias da sua morte que deram uma hoxa envenenada para ele. Ele vai lá e troca esse nome de Deus enganador por gênio maligno. Ele fala, olha, talvez exista um gênio maligno que me engana com relação à minha existência e na verdade eu não exista. Ele fala, olha, se eu sou enganado, eu sou algo que se engana. Eu não posso ser enganado se eu nada for. Então, se eu sou enganado, só o que se engana, por isso eu tenho que existir. Se enganar também é uma forma de pensar, e por isso a gente existe, necessariamente existe. Então, esses são os dois modos que ele utiliza para provar a sua própria existência, e a gente tem a primeira certeza cartesiana que vai construir todas as outras certezas, que a gente viu, inclusive, né, no ano passado, aí com vocês. Uma recomendação de filme que vai aparecer o Descartes, e que, né, vocês assistirem aí na quarentena de vocês também, se chama A Jovem Rainha. E aí mostra, né, a Jovem Rainha, essa rainha em questão, ela é a rainha da Suécia, que o Descartes, ele vai, enfim, ser professor dela. E, na verdade, assim, a história, o Descartes ele não é o principal é essa rainha, porque ela confrontava diversas questões religiosas, né, e ela também tinha toda uma questão com relação à sexualidade dela, porque ela não era dependente de nenhum homem e, né, como era muito comum naquele presente momento, e ela tinha relacionamentos com outras mulheres, e ela foi aluna de Descartes. E quando ela é aluna de Descartes, isso gera bastante conflito, porque Descartes fica como se fosse uma má influência para ela. Mas enfim, eu não vou contar muitas coisas além, senão tô dando spoiler já, né? Mas essa história vai se desenvolvendo, enfim, e aí ele aparece muitas das coisas interessantes, enfim, importantes sobre a vida do Descartes. Então eu recomendo que vocês assistam, esse filme não é velho e ele é bem legal, tá bom? Então é o seguinte, nós teríamos esse tipo de situação aqui e que vocês já viram no passado, então vocês lembram mais ou menos. Algo que é novo do que vocês viram no passado. Descartes, no discurso do método, ele estabelece uma moral, porque é o seguinte, quando nós colocamos tudo em dúvida, a gente não pode colocar em dúvida a moral, né, a forma com que a gente vai agir em diferentes momentos, porque a gente vai precisar agir. Quando a gente tem uma situação onde a gente tem que escolher, a gente tem que escolher. Ter uma escolha, pessoal, já não é mais ter uma escolha, porque até eu não escolher, eu já estou escolhendo. Então, desse modo, ele lança uma moral provisória. Enquanto eu não tiver uma moral com certeza, assim, bem calcada, desculpa os latidos de cachorro que deve estar tendo no fundo agora, né, que a Sol, minha cachorrinha, decidiu latir. Bom, o que acontece? Quando a gente tem, né, essa situação de dúvida e completa, ele lança então essa moral provisória, que é constituída do quê? De 3 máximas. A primeira delas vai dizer que quando eu não tenho uma moral para seguir, eu devo seguir então a moral vigente pelo Estado e pela Igreja, tá bom? Então, assim, quando eu não sei que moral seguir, eu devo seguir as morais vigentes, para poder me garantir de alguma maneira. A segunda máxima diz que eu devo ser resoluto. O que significa ser resoluto? Né? Que eu, diante de uma situação que eu tenho que escolher, eu preciso escolher por aquilo que for o menos pior, ou o melhor, enfim. Mas não escolher por um caminho é pior do que escolher errado, na visão do Descartes. Então, portanto, por mais que a gente tenha a ambição de sempre agir certo, e é isso que o Descartes sempre propõe pra gente, diante de uma escolha moral, às vezes a gente tem que escolher por aquilo que a gente considera o menos pior, tá? Para não escolher é pior do que escolher mal, tá bom? Então esse seria o ponto dele. E a terceira e última máxima é que antes nós devemos, né? Máximas, pessoal, é como se fossem tipo conselhos, regrinhas que a gente tem numa moral, tá? E a terceira e última máxima vai dizer que antes devemos modificar nossos desejos do que a ordem do mundo. O que significa isso? Que antes eu preciso modificar as minhas vontades do que querer modificar coisas que estão para além da minha possibilidade. Então, assim, é meio que limita-se a escolher, a decidir, a modificar aquilo que você tem capacidade para tal. Tem coisas que estão para além da nossa possibilidade. Até esse momento de pandemia, às vezes eu leio uns comentários de notícias só pra passar raiva mesmo, né? É uma coisa, a gente busca passar raiva. E aí eu tava vendo umas pessoas falando assim,
Eu não aguento mais esse vírus. Aí meio tipo, parem de ter coronavírus. Eu não aguento mais esse coronavírus. Não aguento mais esse isolamento social, não sei o quê. Cara, ninguém, vamos pensar o seguinte, ninguém aguenta mais. Todo mundo. Eu tava refletindo esses dias. Eu tô me limitando a ver, pessoalmente, três pessoas, que são meus pais e meu namorado. Eu só vejo essas três pessoas há mais de um mês, né? Então, assim, então, imagina, eu que antes dava aula em um monte de turmas, vi um monte de gente, me relacionava com um monte de gente. Agora eu vejo três pessoas e, sei lá, as pessoas que estão no mercado, né? O caixa do mercado ali, enfim, essas pessoas. Bom, o que acontece? Ninguém aguenta mais, tá bom? Não é você, né, alecrim dourado, que não só aguenta mais. Todo mundo está numa situação complicada. Porém, tem coisas que passam da nossa capacidade de realização, passam da nossa capacidade de resolver. Então vamos fazer o seguinte, para não sofrer de ansiedade, vamos limitar as nossas resoluções àquilo que a gente pode fazer. O que eu posso fazer? Tornar esse tempo meu em casa mais produtivo, de repente, né? Menos estressante. Posso cozinhar, posso fazer sei lá, um cronograma capilar, posso ver um filme, posso escrever alguma coisa, posso estudar. O que eu posso fazer? Tem coisas que eu não posso mudar. Então, o que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar que dói menos. Agora, o que eu posso mudar, vai lá e muda. É isso que o Descartes tá falando, cara. Ele falou isso em 1600 e a gente tem que ouvir esse conselho dele pra agora, tá bom? Então, é muito importante a gente salientar esse tipo de coisa. Depois que ele lança aquela dúvida e agora ele tem essa moral provisória que nos dá esse acalento, né, no coração, a gente pode dizer que ele lança a sua primeira certeza, que é a base de todas as outras, que é a res cogitans. O que é res cogitans? É coisa pensante, né? E é o famoso penso logo existo. Do penso logo existo, ele tira outras certezas e ele consegue a cadeia de certezas que a gente estudou aí com vocês já no ano passado, tá bom? Ele tem, né, uma diferença para quem for ler o Meditações Metafísicas ou o Discurso do Método. No Discurso do Método ele fala a célebre frase famosona que é o penso logo existo, enquanto na Meditações Metafísicas ele diz eu sou, eu existo, tá bom? Então tem essa diferença, mas é a mesma coisa. Ele tá querendo só dizer que se ele pensa logo ele existe, ou se, enfim, né, se no momento que ele duvida, ele já está existindo a partir dali, certo? Outro autor da modernidade, que é o, né, outro tema dessa aula de hoje, que tá meio longo, eu sei, desculpa, que é sobre o Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, vocês já conhecem ele bem do ano passado. O Francis Bacon, diferentemente do Descartes, ele é um filósofo empirista. O que significa isso? Ele acredita que a gente conhece por meio dos sentidos, né? Então ele vai utilizar desse empreendimento científico para poder trabalhar com experimentos. E esses experimentos, esses repetitivos experimentos, ele vai estar querendo eliminar os erros e encontrar certezas para poder confirmar as suas hipóteses, tá bom? Ele é um autor bastante indutivista. O que significa isso? Eu parto de situações particulares para a criação de leis gerais, tá? Então, o empreendimento científico para Bacon deveria se assentar na eliminação do erro. Para tanto, tudo aquilo que foi construído por meio dos ídolos, lembra dos ídolos da mente, dos ídolos da caverna, ídolos da tribo, ídolos do teatro, ídolos do mercado, seriam então esses vícios que a gente tem que nos impedem de atingir um conhecimento seguro, enfim, né? Então essas coisas que atrapalham o nosso conhecimento precisam ser coisas que a gente precisa se livrar para poder chegar então de fato a um conhecimento seguro, tá bom? Então a investigação científica, ela vai se iniciar para ele através de experimentos e observações. Tudo que a gente afirma, todas as hipóteses, elas precisam ser comprovadas de forma empírica, ou seja, por meio dos sentidos, de forma material. Ele, diferentemente do Descartes, né, que é um filósofo racionalista que desconfia dos sentidos, não. Ele acredita e muito nos sentidos, tá bom? E ele vai, então, através desse processo de experimentações, de observações, ele vai ter um método também, que é o método das tábuas de conhecimento, né, das tabelas de descoberta, que é a esquematização dos resultados de um experimento. É como se eu fizesse um experimento e eu não estou só fazendo esse experimento assim aleatório. Eu anoto qual foi o caminho percorrido, se deu certo, se não deu, enfim, né, esse tipo de coisa. E aí eu tenho esse tipo de experimento aí em questão, onde eu excluo alguma coisa que deu errado e faço outra que deu certo. Tipo, quando eu fiz no início dessa quarentena, eu fiz uma receita de brownie que super deu errado. Aí eu fui lá e risquei essa aí como receita que deu errado. Até anotei, receita que deu errado. Depois encontrei uma outra que deu super certo. Eu falei, essa aqui deu certo. E assim vai. Então a gente elimina
o erro a partir disso. Cozinhar é uma forma de um experimento também, né, pessoal? O que são essas tábuas, né, de conhecimento? O que seria isso? Seria, então, essas folhas, digamos assim, né, essas tabelas, onde eu coloco a afirmação de um experimento, ou seja, toda vez que ele vai confirmar uma hipótese que eu tenho, toda vez que ele vai negar, ou a gradação, né? Algumas vezes ele confirma, algumas vezes ele vai lá e nega, né? Então, eu tenho esse tipo de situação. É através disso que eu consigo fazer a indução dos experimentos particulares para leis gerais, então, no Francis Bacon, tá bom? Bom, o Francis Bacon vocês já conhecem bem, como eu falei, ano passado a gente já falou sobre uma frase dele que diz saber é poder e que expressa muito o pensamento da modernidade. O que seria esse saber é poder? Não seria eu dizer que, eu sei mais e por isso eu mando nos outros. Não. O saber é poder é o ser humano, através da sua experimentação, do seu conhecimento racional, ele tem potencialidade de dominar a natureza. Ele não é mais forte que o leão, porém ele consegue dominar o leão através de sua sabedoria, né? Através então das ferramentas que ele vai desenvolver. Ele não consegue voar como um urubu, porém ele vai desenvolver uma ferramenta para tal. E assim vai. Então o ser humano ele tem a potencialidade de lidar com a natureza, com as intempéries da natureza, através de sua sabedoria. Muitas vezes ele não consegue controlar a natureza, mas ele consegue se adaptar, por exemplo, como no caso de fortes chuvas. Vai chover, não sei como fazer não chover. Mas tem como sair com guarda-chuva. É bem interessante também que essa postura da modernidade é o que faz o ser humano querer ter controle de tudo. E às vezes ele não tem controle de tudo. A gente tem uma maior adaptabilidade, tá? Mas não necessariamente o controle de tudo, tá bom, pessoal? Então a gente tem que um pouco se livrar desse vício de querer controlar tudo em que for aparecer. Então, o Descartes, né, e o Bacon, eles situam-se assim entre os primeiros filósofos da ciência moderna. Ao longo da filosofia moderna, bem como na filosofia contemporânea que se desenvolve a partir do século XIX, a ciência impõe-se como um dos elementos centrais na pauta da pesquisa filosófica, como eu havia falado para vocês. Então, é uma coisa que vai perdurar, vamos ter outros filósofos que vão fazer esse bem bolado filosofia e ciência, né? Trazendo, né, principalmente bastante conteúdo a uma das áreas da filosofia que é a teoria do conhecimento, né, que vai abordar, né, diversas vezes esses conceitos e constituindo também uma área da filosofia que a gente conhece como filosofia da ciência e que posteriormente a gente vai tratar um pouco mais sobre ela. Pessoal, essa aula foi longa demais, mas tudo bem, ó, a próxima eu prometo que não vai ser tão longa. Exercícios do livro para vocês, a 1 e a 2, a página 82, tá bom? Eu não passo muitos exercícios porque eu sei que vocês têm outras matérias também. E logo menos a gente vai ter a nossa verificação de aprendizagem. Esse aqui é um conteúdo que já vai estar na verificação de aprendizagem. Então, portanto, vejam esse vídeo, anotem coisas, leiam um livro, atentem-se para isso, façam exercícios e preparem-se para a verificação de aprendizagem, tá bom, pessoal? Um grande beijo, saudade de vocês, fiquem bem, fiquem em casa e lavem as mãos. Até mais!